Fala pessoal, fala galera do canal TF, estamos aqui para mais uma entrevista inédita no nosso canal, Treinador de Futebol. E hoje temos aqui a honra de estarmos mais uma vez no Centro do Retrô para falar aqui com o professor Itamar Chulo. Professor, desde já, muito obrigado. Boa tarde. Por ter atendido nosso convite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Satisfação é minha. Obrigado pelo convite aí. O professor Itamar já participou 2 vezes do nosso programa, né? A primeira vez foi com o Copertino, com o Zaluar, você está lembrado, do 2022. Sim. E depois, em 2023, com o Surian. Sim, que é lá hoje, né? Foi uma live, né, que a gente fez, né? Isso, uma live, né? A gente falou sobre futebol, né? Muita coisa mudou, né, professor? De lá para cá. Sim. Futebol é sempre. Futebol é dinâmico, né? É esse dinamismo de sempre. A gente queria começar lhe perguntando, professor, como é que foi assim este seu início aqui no Retrô? O senhor está aqui há poucos dias. Como é que está sendo esse primeiro contato com o elenco, esses primeiros treinamentos nesse novo clube? Olha, eu fui muito bem recebido aqui, né, pelo presidente, o Laércio, pelo Gustavo, enfim, por todos os atletas, o pessoal do staff. Então fui muito bem recebido. Isso para nós profissionais é importante. Chegar num clube que já tem um elenco formado, tem uma estrutura enorme como é a do Retrô, e você ser bem recebido, isso nos alegra bastante. E a gente agora está dia a dia procurando, junto com todos aí, colocar os nossos pensamentos nos treinos, diários, né, para buscar o objetivo final e o principal, que é chegar com o Retrô ao acesso na Série C. Excelente. Professor Itamar, como nós falamos para muitos, né, que também são treinadores, que também estão nessa profissão, o professor já tem aí cerca de mais de 20 anos de carreira na área técnica, e pelas nossas contas, cerca de 30 clubes, né? Uma carreira aí bastante extensa. A gente queria perguntar assim para o professor, como é que o senhor enxerga esse seu atual momento, né? E também falasse um pouquinho dos principais desafios de ser um treinador no Brasil, de passar por vários clubes. O que é que você poderia assim, destacar assim, de pontos da sua carreira? Olha, eu tive assim um início de profissão diferente do que a grande maioria dos treinadores teve, né? Eu não conheço, sinceramente, eu não conheço, até gostaria de conhecer, mas não conheço nenhum treinador que começou da forma que eu comecei. Cada um teve seu início, eu respeito e sei da dificuldade imagino a dificuldade que é para cada um ser treinador, mas eu comecei montando uma equipe, montando um clube, e minha esposa de presidente na marra, teve que assinar, enfim, para eu poder ser treinador, eu fiz arquibancada, trabalhei como auxiliar de pedreiro, minha esposa lavando roupa de atletas, lavando a roupa para treinamento, né, limpando o vestiário, eu limpando o banheiro. Então, poxa, o início foi realmente muito difícil para eu buscar ser um sonho que eu tinha de ser treinador, que naquela época não existiam os empresários que existem hoje, as facilidades que existem hoje. E mesmo de tantas dificuldades, a gente nunca parou, nunca desistiu. Corri atrás de tudo, de alimento, de cesta básica, para tocar o São Bento, que foi o primeiro clube que eu treinei profissionalmente, né? Então, e ali começou, ali a gente subiu aquele ano, e ali começou depois vir outros clubes, a aparecer propostas, e aí como se conseguir ingressar a ser um treinador, mas com muita luta, né? Então, por isso que eu valorizo muito essa nossa classe de treinadores, eu valorizo muito os profissionais, e valorizo muito também o meu trabalho, e os clubes que a gente passou, teve clubes que foram exceções, alguns clubes que a gente foi chamado porque faltavam 7, 8 jogos, chamado no segundo turno, chamados porque estavam o clube para cair, aí chamam a gente para tentar mudar, mas a grande maioria desses clubes eu fiquei 1 ano, 2 anos, clubes eu fiquei 3 anos, teve clubes, Juventus, Brasil, clubes que nós ficamos 4 anos, Novo Hamburgo, 3 anos, Cuiabá, 2 anos e pouco. Então, muitos clubes, Operário, 1 ano e pouco, muitos clubes, boa parte desses clubes foram trabalhos longos, onde eu fico feliz, onde a gente também pôde retornar depois, novamente. Sim.
Então isso para mim é importante, para mim tem um peso muito grande, a gente fica muito feliz por isso. E cada clube novo para mim é um desafio, é uma responsabilidade nova que a gente tem de participar junto com todos, de fazer o grande trabalho no clube, buscar os objetivos que o clube tem, né, para com a gente e pelo aquilo que o clube também almeja, né, no calendário. E professor, como falamos, né, é uma carreira extensa, muitos clubes, muitas conquistas, não dá para falar todos aqui nessa entrevista, mas eu queria perguntar de algumas. A gente queria lhe perguntar sobre a sua passagem pelo Operário. Você teve um título importantíssimo lá em 2015, estadual, o primeiro da história do clube, e assim, foi uma vitória, uma final com uma grande vitória, vamos colocar assim, 5-0 no agregado contra o Coritiba. Eu queria perguntar à pessoa sobre a sua passagem por esse clube e também sobre esse título em especial, o primeiro de um clube centenário. Eu guardo com um carinho muito grande, né? Guardo a cidade de Ponta Grossa, o Operário, a torcida, o Fantasma, né? Então foi um ano e pouco de um trabalho assim fantástico, um clube centenário e que conquistou o primeiro título da existência do clube, o título paranaense, jogando contra o Coritiba, fora 2 jogos, né? E sendo campeão, e foi o único até o momento, né, no Campeonato Paranaense, o único título que o Operário tem. Então foi algo assim que marcou, porque eu me lembro de uma passagem que eu estava com o presidente, era o seu Álvaro, tinha o Micures, e vários outros diretores, mas naquele dia especificamente, né, eu dei um abraço no seu Álvaro, que era o presidente, ele me entregou o troféu, e depois a gente veio para o ônibus, estava chovendo muito, e voltamos para Ponta Grossa, e estava sentado do meu lado o seu Micures, que era um dos diretores, que está lá até hoje, lá tem um restaurante na cidade. Aí, só que choveu muito, deu muito engarrafamento, a torcida do Operário tinha ido em mais de 5 mil pessoas para Curitiba, e aquele engarrafamento, a viagem demorou, e era muita chuva, e no Germano Krieger estava toda a torcida lá, a cidade praticamente inteira, esperando o Operário chegar. E aí eu comentei com o seu Micures, o diretor, eu falei, nossa, 3 horas para a gente chegar aqui com esse troféu, com a torcida, né? Tá quase 3 horas de viagem, uma viagem que é bem menos, né, Curitiba, Ponta Grossa. Aí ele falou, não, Itamar, não é 3 horas não. Eu falei, não é 3 horas. Não é 3 horas. Aí começou essa discussão, eu falei, mas como não é 3 horas? É o tempo? Ele falou, não, Itamar, são 103 anos, acho. Isso. Era 103 anos que demorou para esse troféu chegar aqui. Aí foi aquele momento de emoção, de lágrimas dele, né, e da gente também, porque aí caiu a ficha, né, que quantos anos fazia com o time que surgiu de funcionários da rede ferroviária lá, né, e depois de mais de um século, conseguir ser campeão paranaense e trazer aquele troféu para comemorar com o torcedor, com a cidade, realmente foi algo que marca bastante a carreira de qualquer treinador, como marcou, sem dúvida, para mim. Com certeza, professor, uma grande conquista, né, que fez parte da sua trajetória como treinador, nessa longa trajetória. E também uma passagem muito interessante sua, a gente queria aqui perguntar, relembrar, foi na equipe do Cuiabá. A gente até falou aqui rapidamente antes de começar a entrevista, que foi um bicampeonato estadual de forma invicta, com números incríveis conseguidos pela equipe, um acesso para a Série B, né? A gente pode falar que se o Cuiabá está onde está hoje, estabilizado na Série A, é porque o professor Itamar também teve ali a sua parcela de contribuição na desenvoltura da equipe. É que ele perguntar à pessoa como é que foi essa passagem lá pelo Dourado, né? Faz um pouquinho do elenco, da estrutura, e dessas conquistas aí, nesses pouco mais de 2 anos que você ficou lá. O Operário, que me convidou, quem era o presidente na época, era o seu Aaron Dresch, né? E com o seu Manuel, que falecido, o seu Manuel, o irmão dele, uma pessoa fantástica. E quando nós chegamos lá para a Série C, totalmente uma outra estrutura, né? Nós começamos, quando eu falo nós, a minha chegada, a comissão técnica e todos que começaram a fazer parte do processo, né? Ninguém faz nada sozinho. Então nós começamos a mudar a academia, enfim, estruturar o clube na matéria de aquilo que precisava. Campos, a academia mudou de local, fisioterapia, então a gente foi sala de troféus, aí primeiro teve o Abel Ribeiro, né?
como gerente. Depois eu convidei o Michel Alves, né, que hoje estava no Novo Horizontino, tinha sido meu goleiro no Botafogo, daí veio o Michel. Então a gente começou a fazer um trabalho com dificuldade, porque os salários para alguém para ir jogar no Cuiabá, quando eu ligava, também era muito difícil. Quem é que queria jogar no Cuiabá de Mato Grosso, né? Então não tinha um atrativo, né? E é justamente isso que a gente ouvia dos jogadores, né? Mas então a gente começou a montar esse elenco e falar daquilo que poderia acontecer no Cuiabá. E convencer, na realidade é convencer os atletas a virem naquela época, né? Hoje é totalmente diferente, mas a gente conseguiu o primeiro campeonato de forma invicta, depois veio o segundo ano também, o campeonato mato-grossense também de forma invicta, com salários totalmente diferentes do que são hoje, a realidade do que são hoje. E depois nós tivemos o acesso também, né, para a Série B, fomos vice-campeão da Série C do Brasileiro. Então foram assim 2 anos e alguma coisa, 2 anos e alguns meses assim fantásticos, onde conheci pessoas maravilhosas, o Celaro, o falecido seu Manuel. Na época não estava o Cristiano, até porque o Cristiano estava afastado do clube. Sim. E aí nós, numa conversa com o seu Aaron e o próprio Cristiano, fazendo com que eles compreendessem que família é família, né? E um precisava do outro. E para minha alegria, eu falo isso porque há um fato que aconteceu. Para minha alegria, acabou o Cristiano voltando, entrando novamente na equipe, né? E onde ele permanece até hoje. E tudo isso foi conquistado com muito trabalho, com pessoas abnegadas, né? E claro, depois veio a evolução do clube, como está até hoje na Série A, né? Mas tudo teve um início, né? Teve um início lá quando eles compraram a equipe, né? Do Gaúcho, né? Centroavante, para chegar hoje onde o Cuiabá está, e a gente fica feliz por isso, por ter, num momento, num espaço de tempo, ter participado disso. E você poderia comentar também sobre isso, como é que você enxergou essas declarações recentes do presidente Cristiano sobre a classe dos treinadores do Brasil? Pode falar algo a respeito sobre isso? Olha, eu acho que o Cristiano, eu tenho que respeitar o que ele falou, eu tenho que respeitar, como eu sempre tenho que respeitar o próximo, né? Mas eu também tenho o direito de não concordar, né? Sim. Eu creio que, poxa, o clube foi comprado de um brasileiro, Sim. do Gaúcho, não era de fora. Os que trabalharam no clube, os que levaram o clube, os que pagam os salários do clube, são todos brasileiros. Não tem nada contra quem é de fora, mas a gente tem que fazer uma análise, saber de onde são brasileiros. Até chegar naquele momento lá, quantos treinadores brasileiros passaram, atletas brasileiros passaram. Então, poxa, eu acho que a gente tem que valorizar o nosso respeito, quem vem de fora e conquista, maravilhoso, parabéns para quem vem, mas eu também tenho que valorizar aqui onde nós estamos trabalhando, né, no Brasil, as pessoas com muita capacidade que tem no Brasil, tanto treinadores como preparadores físicos, enfim, em todas as áreas do futebol. São pessoas fantásticas, pessoas que trabalham, lutam, né, para buscar um espaço, né, e a gente, como eu falei, respeito as declarações dele, né, ele tem a maneira de ver, eu tenho a minha. Eu acho que treinadores brasileiros são mais do que capazes, né, para adquirir, e isso é momentos. Agora nós tivemos treinadores também vindo de fora, sendo dispensados. São coisas que acontecem, mas eu não consigo deixar de lembrar, não sai da minha cabeça, não tem como sair. Nós temos 5 títulos mundiais, e todos os 5 títulos foram com treinadores brasileiros. Então eu não tenho como, se nós tivéssemos ganhado 5 títulos e 3 fossem com treinadores de fora, eu ia dizer, olha, nós estamos no caminho errado. Não, mas os 5 foram com treinadores brasileiros, né? Os nossos mundiais foram com treinadores brasileiros, né? O maior títulos mundiais nossos foram com treinadores brasileiros. Olimpíadas também. A Olimpíada também foi com treinador brasileiro. Então, poxa, eu tenho que aplaudir o treinador brasileiro, respeito todos aqueles que vêm, né, de fora, cada um busca o seu espaço, né? Mas eu tenho que eu sou muito patriota nisso, né? Eu acho que o Brasil tem os seus valores, o povo brasileiro tem um valor extraordinário, e as pessoas que trabalham, militam no futebol também. Isso aí. E falando agora, professor Itamar, sobre presente, sobre nosso atual ano,
Você teve agora há pouco uma grande passagem pelo Santa Cruz, a equipe conseguiu chegar em uma semifinal estadual, conseguiu garantir o calendário para o próximo ano, e após isso, o senhor vem aqui para o Retrô, né? Queria perguntar um pouco dessa campanha com o Santa Cruz, qual foi assim o significado de ter atingido esses objetivos com o clube? Olha, são momentos distintos. No Santa Cruz, para mim, foi um dos maiores desafios que eu tive na minha carreira, porque eu chego numa equipe que eu sabia que não tinha nenhum atleta, uma equipe que está começando do zero. Aí você conta o presidente, que é o seu Bruno Guimarães, a direção, e você conversa e você tem que começar a contratar, a tentar trazer em meio a uma crise, né, que o Santa Cruz passava por Sim. coisas passadas que não diz respeito a treinadores, mas que passava porque a gente tentava contratar e era muito, muito difícil. O não era muito grande, né, da parte dos atletas. E aí eu ia se aproximando a data da competição. Os últimos 7, 8 atletas que chegaram no Santa Cruz foi no dia 27 de dezembro. Poxa, dia 6, 7 você está estreando, viajando dia 4, dia 3 de janeiro. Quer dizer, muito, né, subindo, Assim. muito em cima, muito rápido, jogadores da base subindo. Então era um risco muito grande de as coisas não darem certo. Mas eu não olhei o risco. Eu olhei, agradeço a Deus, né, olhei para Deus, olhei para cada atleta que vinha com um brilho no olho e passando para eles qual que era a nossa intenção. Todo mundo comprou essa ideia, o staff, a direção, o Salles, que trabalhava diretamente comigo ali nas contratações, o Alan, o Vitinho, o seu Bruno, o Pedro, enfim, todos da direção, o Saulo. Então todo mundo se abraçou muito, né, todos da diretoria, o Diego, para que tudo acontecesse. O presidente também foi fantástico em cumprir tudo aquilo que ele prometeu, e os atletas estão de parabéns porque eles se doaram muito, né? E o torcedor do Santa Cruz também, que foi algo diferente nesse todo esse contexto, né? Por acreditar, por ir lá torcer. Então, e aí a gente conseguiu novamente esse calendário para o Santa Cruz para o próximo ano. Sim. E terminarmos aí com uma sequência de 8 jogos invictos. Então a gente ficou feliz pelo trabalho que todos nós juntos executamos. É isso aí, pessoal. E já chegando aqui ao final da entrevista, ele perguntando sobre a atualidade aqui no Retrô. O senhor está preparando a equipe, está treinando, conhecendo o elenco, já começa a Série D, né? Tudo muito rápido, como a gente falou no futebol. E a gente queria perguntar duas coisas. O que é que a gente pode esperar do Retrô em campo nessa Série D? E quais são, assim, as principais metas da equipe na competição? O Retrô tem um elenco já formado, um elenco de jogadores profissionais com muita qualidade. O Retrô hoje tem, momentaneamente, sempre falo isso, ele joga uma Série D, né? Ele vai disputar uma Série D, mas a estrutura do Retrô é de Série A de brasileiro, e a gente não tem dúvida quanto a isso. E a responsabilidade que a gente tem, qual que é? De procurar fazer o nosso melhor, que o nosso melhor venha agregar com os atletas, venha agregar nas expectativas da diretoria, do presidente, do Laércio, do Gustavo, dos torcedores do Retrô, para que a gente, ao final da Série D, a gente, passo a passo, conquiste primeiro a classificação, que é difícil, vamos brigar por ela, depois são 3 mata-matas, para que a gente consiga os nossos objetivos, que no final é, sem dúvida, terminar com uma Série C. Então, por isso a gente sabe que é um caminho árduo de luta, de trabalho, de responsabilidade, e onde eu confio em todos que estão em redor aqui para que juntos a gente conquiste isso. Show de bola, então. Conversamos com o professor Itamar Schulli. Professor, muito obrigado por receber a gente. Obrigado, sempre à disposição. Desde já sucesso aí na Série D. Obrigado.